Boa noite, família! A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos vieram dispostos a ouvir a palavra de Deus hoje e colocar em prática no seu coração? Diga glória a Deus! Você que está em casa também, diz glória a Deus! Você que está com o seu celular aí, pega o celular, por favor, e vamos evangelizar agora, vamos espalhar essa palavra por todo o mundo da internet, por todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Pega o seu celular, bate uma foto com a pessoa que está do seu lado e posta agora no seu Instagram, posta aí nas suas redes sociais e marca a IBF, a Igreja Batista da Família. Deus tem uma palavra específica nessa noite para o seu coração e para quem está em casa, para quem está ouvindo essa mensagem. Marca lá, marca o link dessa mensagem para que você possa ganhar essas pessoas e fazer com que elas possam ouvir a ministração dessa noite. Abra a sua Bíblia também depois em Mateus capítulo 21, do 18 ao 22, que eu não vou ler o texto, porque ele já foi interpretado aqui na cena de The Chosen. Eu só vou refletir, você deixa a Bíblia aberta só para ir conferindo o que a gente vai falando sobre Mateus capítulo 21, do 18 ao 22, ok? Hoje é o quarto domingo do mês de novembro. Novembro quase que não acaba mais, ainda tem mais um domingo ainda. É o mês mais gigante do ano. São 5 domingos em novembro e nós estamos nos deleitando nessa série maravilhosa que é o Deus da frutificação. Essa série que o Espírito Santo deu para essa igreja, essa série que o Espírito Santo deu para a nossa família, essa série que o Espírito Santo deu para essa comunidade de fé. O vídeo retrata fielmente o texto de Mateus. Jesus estava a caminho de Jerusalém, ele tinha fome, segundo Mateus, de alimento. Repita comigo, Jesus tinha fome, porque Jesus era homem, e como homem ele teve fome. Jesus jejuou, Jesus dormiu, Jesus acordou, Jesus teve fome. Jesus também teve fome espiritual, fome de frutos, porque Jesus nunca fez nada sem propósito. Tudo que Jesus fez foi com um propósito específico. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Jesus, irmão, nunca fez nada em vão. Tudo ele fez com propósito. E Jesus vai ao encontro daquela figueira. Jesus, ele sempre teve intencionalidade. Tudo que Jesus fazia, ele era intencional. Jesus não passou por aquela figueira em vão, não. Ele quis trazer uma mensagem, ele quis trazer uma reflexão. O que eu fico impressionado é com, eu não entendo, em 25 anos pastoreando a mesma comunidade, 41 anos de crente, e eu não consigo entender a inutilidade ou a inatividade das pessoas. Jesus não foi inativo, Jesus foi ao encontro, Jesus tomou as iniciativas. Jesus não era reativo, ele era proativo. Jesus ia em busca das situações. Jesus viu uma figueira, passou lá, balançou ela e disse: cadê os frutos? Por que essa figueira não dá fruto? Então eu amaldiçoo você. O que Jesus estava amaldiçoando realmente? Porque Jesus não amaldiçoa pessoas. Jesus amaldiçoou a esterilidade daquela figueira. Jesus tinha um propósito, e nós estamos aqui esse mês inteiro estudando sobre frutificação. Jesus não foi inativo, ele trabalhou, ele frutificou. Jesus foi o maior líder que esse mundo já viu. Jesus realizou dezenas de milagres, Jesus realizou centenas de curas, Jesus ajuntou multidões incansavelmente. Ele formou uma maior equipe de líderes que esse mundo já viu. Precisamos sair da nossa inatividade, irmãos, precisamos frutificar. Não tem sentido você ter aceitado Jesus, estar numa igreja evangélica e não entender que você é uma árvore frutífera, que você precisa produzir bons frutos, que Jesus chamou você para produzir frutos, e não apenas para ser religioso. Jesus não nos chamou para sermos religiosos.
Jesus nos chamou para termos relacionamento com Ele. Quem está me entendendo diz amém. Precisamos sair da inatividade e precisamos frutificar. Você precisa ter mais dedicação com a sua vida cristã, irmão. Esforço. Não ter medo de se tornar o maior, principal influenciador da sua comunidade, da sua casa, dos seus vizinhos, dos seus amigos, do seu trabalho. Jesus fez isso. Se nós somos seguidores de Cristo, nós vamos influenciar como Ele influenciou. Como nós podemos influenciar para sermos frutíferos? Você precisa influenciar pessoas à sua volta, com uma vida de oração. Irmãos, preste atenção. Agora não é hora de se movimentar dentro da igreja, não é hora de sair. Você que está em casa, para tudo que você está fazendo. Agora é a hora da palavra. Você veio para cá para isso. Então para de estar indo no banheiro, beber água. Segura o negócio aí. Deus quer falar com você nessa noite. Quem veio de manhã, Deus já falou com quem veio de manhã, mas agora é com você. Você, para influenciar pessoas na sua vida cristã, você precisa ter vida de oração. Nós vivemos numa comunidade que ora. Nós vivemos numa comunidade que todos os dias tem culto de oração nessa igreja. Todos os dias de 5 às 6 da manhã tem oração da madrugada aqui. Tem um grupo de pessoas orando. Você como cristão individualmente precisa ter uma vida de oração, porque a oração muda o ambiente. Eu não subo desse púlpito antes de chamar o ministério de intercessão e me ajoelhar aqui ou lá atrás na sala dos voluntários para que eles orem por mim, porque isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso aqui tem a ver com o Espírito Santo. Isso aqui tem a ver com a igreja do Senhor. Jesus deu a vida pela sua igreja e nós não podemos banalizá-la. Espiritualidade só frutifica quem tem espiritualidade, irmãos. Uma vida cheia do Espírito Santo vem com um preço a ser pago. Preço de oração, preço de santidade, de se abster do pecado, preço de jejuar. Não é fácil abrir mão do alimento físico. É fácil abrir mão do alimento espiritual? Sim. Muitos de nós passam a semana inteira sem ler um versículo da Bíblia. Os nossos novos convertidos na minha classe, povo que vai se batizar, povo que aceitou Jesus agora, todo domingo de manhã eu pergunto quem leu a Bíblia e orou todos os dias. 10% da classe, 15%. Se você nasceu de novo, irmão, você tem fome e sede da palavra. Quem está me entendendo diz amém. Isso faz sentido para você? Claro que faz. Porque quem nasceu de novo precisa de alimento. Uma criança, ela precisa de leite materno. Ela precisa se alimentar da palavra. Como que a nossa geração, a geração que diz que vai desbravar o mundo, a geração que tem lenha para queimar, que a gente canta aqui com tanta alegria, cadê a lenha? Você que está em casa, essa palavra não é paladável, essa palavra não é vista nas redes sociais, isso é uma palavra de Jesus. Porque o evangelho hoje é meio que adaptado para um evangelho meio light, meio paladável para você, que é só vitória, e agora é só vitória, e você vai vencer, e você vai sempre vencer, independente da sua vida como está. Não, isso não é evangelho. Jesus para na figueira e balança a figueira. Cadê os frutos? Só tem folhas. Jesus hoje veio balançar você para ver onde é que estão os seus frutos. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: meu irmão, ô irmão, Jesus vai balançar você hoje. Se tiver fruto vai cair hoje. Se não, se prepara, porque a cipuada vai ser grande. É Jesus, irmãos, é a palavra de Jesus. Se prepare. Seja um crente melhor, não se conforme com a vida medíocre. Todo crente verdadeiro precisa ter caráter de Cristo, pagar suas contas, andar com integridade de vida, dar o seu dízimo, ter vida de oração, ler a palavra, buscar a presença do Senhor todos os dias.
precisa ter competência naquilo que faz, ser um bom cristão, dar testemunho aonde você anda, pagar suas contas, não ter seu nome no Serasa, no SPC, construir relacionamentos onde a graça de Deus seja refletida. Onde você chega, o ambiente muda, porque se ele não muda, tem alguma coisa errada com a sua vida, não é com o ambiente. Onde você chegar, sua vida tem que influenciar o ambiente. Jesus, ao ver aquela figueira cheia de folhas, parecia promissora, mas tem uma mensagem aqui, e eu vou usar 2 textos hoje. Eu vou usar essa passagem bíblica, Jesus indo para Jerusalém e se encontra com a figueira sem fruto, e eu vou usar a parábola, porque Jesus, além de se encontrar com a figueira, ele descreve uma parábola, ele cria uma história para tirar mais lições ainda. Se prepare o seu coração. Quando Jesus se aproxima daquela figueira, ele percebe que só há aparência, nenhum fruto. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: nenhum fruto, irmão, tinha lá na figueira. Nenhum fruto. Se tinha nenhum fruto, essa é uma das passagens mais fortes da Bíblia, que questiona você, que avalia você. Essa é uma das raras e únicas vezes que Jesus repete. Em Mateus 21, passando pela figueira, passagem bíblica, em Lucas 13, que a gente vai ler no final, vou deixar para concluir com isso, a parábola da figueira, ele cria uma história para isso. Jesus nunca amaldiçoou pecadores, mas ele amaldiçoou a esterilidade espiritual. Tenta pensar aqui em 3 coisas que Jesus não tolera. 3 coisas que Jesus não suporta. Repita comigo: a aparência de piedade sem fruto, a religião sem missão e a fé sem ação. Jesus, ele não tolera a aparência daqueles irmãos que saem de casa, tomam um banho, se arruma, bota a sua melhor roupa no domingo, pega a Bíblia, bota debaixo do braço, ou o celular, ou o iPad, onde sua Bíblia estiver, e vem para a igreja. Com aparência, os vizinhos olham saindo de casa, aquilo é que é o irmão crente. Só Deus conhece quem é você no secreto. Só Deus sabe quem é você na sua vida diária de oração, da leitura, da intimidade, da comunhão. A religião sem missão, uma igreja que acha que encanta Deus, com ministérios fortes, com tudo organizado no culto, mas cadê os frutos, igreja? Jesus hoje veio para balançar a figueira, sem missão. A fé sem ação, Tiago diz que é morta. Precisamos entender que a fé que nós proferimos, ela precisa sair da inutilidade e ir para a razão, ir para a missão, ir para a ação. Essa passagem bíblica de Mateus, ela retrata uma encenação da Bíblia e uma metáfora viva de Israel, que as folhas eram a religiosidade, mas não produzia fruto de obediência. E Jesus chega lá bem mansinho e quebra todos os vendilhões do templo. Jesus quebra todos aqueles que estão vendendo animais, porque perdeu o sentido para Israel. Se Jesus disse que você sacrificaria o seu bode, o seu carneiro, a sua ovelha imaculada de 1 ano, sem defeito, como diz a lei de Moisés, como? Se você estava comprando animais lá que não tinha nenhuma relação com você, virou um mercado a igreja. Por isso que Jesus quebra tudo. Também essa passagem bíblica da figueira, ela é um espelho da igreja contemporânea. Quantas igrejas têm folhas, mas não tem fruto? Jesus está passando pela sua igreja hoje, balançando as árvores, balançando as vidas, balançando as figueiras, para saber onde é que estão os frutos. Se prepara, porque se você saiu de casa para ouvir a palavra de Deus, é
a palavra de Deus que você está ouvindo. Presta atenção, IBF. O Deus da frutificação está falando com você hoje, no individual. Às vezes nós como igreja temos a aparência de igreja viva, mas não somos. Programas, eventos, redes sociais, top line, mas isso não produz frutos, discípulos, e nem muito menos transformação de vida. Às vezes, como indivíduos, também passamos uma aparência e achamos que estamos enganando Deus, ou achando que Ele se ilude com a nossa fachada, com a nossa roupa, com o nosso vocabulário de crente. Parece crente, vai para a igreja de crente, canta as músicas de crente, ora como crente, dá o dízimo como crente, mas nunca nasceu de novo. Eu disse que você não ia achar essa palavra nas redes sociais. Hoje Deus nos chama a ser uma igreja frutífera, e eu quero ouvir de vocês, quantos podem dizer um amém para isso? Quem está em casa, quantos podem dizer amém para isso? Deus está desejando uma igreja viva, uma igreja frutífera, uma igreja que proclame a sua palavra, uma igreja que cumpre a grande comissão. Em Mateus 28:19, quando Jesus disse: vão, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine eles a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. O problema não é de Jesus, Ele veio, Ele deu o seu melhor, Ele frutificou, Ele multiplicou a sua vida em 12 homens, e esses 12 homens começaram a multiplicar suas vidas de 12 para 70, de 70 para 120, de 120 para 3.000, de 3.000 para 5.000 pessoas. Multiplicação, frutificação, Jesus fez isso. Uma igreja que vive a fé que produz, tem resultados numéricos, claro. A igreja crescia em Atos, e até agora só foi a introdução. Eu quero refletir em primeiro lugar, repita comigo: o Deus da frutificação, para o Deus da frutificação, mais alto, para o Deus da frutificação, a vida é sagrada. No texto que foi encenado aqui, Mateus, versículo 18, diz aí na sua Bíblia: de manhã, quando Jesus estava voltando para Jerusalém, sentiu fome. Tudo que é sagrado deve refletir a presença de Deus. E o que é sagrado, pastor Djalma? Sagrado refere-se àquilo que é digno de veneração ou respeito, por estar associado a uma divindade, uma religião ou culto, ou um ser inviolável e absoluto. A vida é um dom de Deus, e olha o que a Bíblia diz sobre a vida. Romanos 14, 7 e 8 diz: nenhum de nós vive para si ou morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, porque se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. A vida está sendo avaliada nessa noite. Você tem vida de Deus em você? Você tem frutos? Deus não se impressiona com folhas, Ele busca frutos. Por isso que Jesus chega na figueira e Ele balança ela: cadê os frutos? Eu amaldiçoo você, você está seca. Folhas representam aparência, religiosidade. Frutos representam transformação de vida. Jesus amaldiçoou a figueira cheia de folhas, sem frutos, para mostrar que forma sem vida é abominação. Queridos, a aparência pode enganar a outros, mas a Deus não. A figueira tinha folhas, mas não frutos.
Havia um sinal de vida, mas nenhuma evidência de produtividade. E é onde Deus vai pegar você hoje, vai nos pegar. Jesus denuncia a hipocrisia religiosa, a vida que se mostra verde por fora, mas seca por dentro. Mateus 15, 8, o texto diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A quem Jesus está se referindo nesse texto? Aos fariseus, que ficavam nas praças públicas, levantavam suas vozes e adoravam a Deus com orações longas e bonitas. E Jesus disse: esses aí me adoram com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite assim, como um fariseu, como um gentil ou como um publicano, que só tem aparência de frutos, mas não tem fruto. Mateus Henry foi um pastor, autor presbiteriano britânico, nascido no país de Gales, no século XVI, mas viveu a sua maior parte da vida na Inglaterra. E ele foi autor de uma exposição de livros do Antigo e do Novo Testamento. Ele, comentando essa passagem de Jesus, ele diz o seguinte, abre aspas: a aparência de santidade, sem a realização dela, é uma ofensa a Deus, maior do que a ausência dela. Aqueles que têm a aparência de ser santo é pior daqueles que não são santos, é pior do que um incrédulo. Aqueles que se preocupam com a aparência religiosa, de vir para a igreja, de cantar, de orar, aqui, mas em casa, no secreto, não tem vida alguma com Deus. Jesus hoje quer balançar essa igreja. Jesus hoje quer balançar a sua vida. Jesus hoje quer saber onde é que estão os seus frutos. Quantos anos de evangélico, quantos meses de evangélico. Deus espera resultados espirituais em tudo que Deus nos dá, irmãos. Ele não nos dá à toa. Nem Jesus não tinha intencionalidade. Tudo que ele fazia, ele tinha intencionalidade. Como Deus também, tudo que ele faz, ele tem um propósito. Jesus conta uma parábola lá em Mateus 25, 14 a 30, a parábola do investidor fiel, daquele que o Senhor viajou e deixou para os seus servos 3 presentes. O primeiro deu 5 talentos, o segundo deu 2 talentos, e o terceiro deu 1 talento. O que recebeu 5, granjeou, trabalhou, multiplicou e ganhou 10. O que recebeu 2, da mesma forma. O que recebeu 1, escondeu o talento e disse: eu conheço o meu Senhor, Ele é cobra e eu não vou temer, eu vou esconder esse talento. Teve medo, escondeu. E quando o Senhor voltou, na parábola Jesus conta que aquele que ganhou 5, Jesus disse: você é um servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que recebeu 2, do mesmo jeito. Mas o que recebeu 1, disse: você é mau e negligente servo. Tira o que ele tem e dá o que tem mais. A quem produz no reino é dado mais. Quem não produz não tem nada, não tem a confiança do Senhor para produzir, porque você é um mau e negligente servo. O fruto é a evidência da fé verdadeira. A frutificação não é opcional, Igreja Batista da Família. Não dá para me vir para a igreja consumir a igreja. Presta atenção aqui, ó. Não dá para vir para a igreja e dizer assim: não, pastor, eu quero só sentar,
ouvir a palavra e ir para casa. Segundo Jesus, não tem, irmãos. Essa igreja leva de graça para a imersão 60 pessoas, para chegar lá, tentar tirar da cabeça delas que elas são consumidoras de uma igreja, para elas serem adoradoras e proclamadoras da palavra. Frutificar não é opção, é característica de novo nascido, se você nasceu de novo. Mateus 7,17 diz: toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore que não produz, ele arranca e corta. Queridos, repita comigo, por favor, bem alto. O verdadeiro cristão não é reconhecido pela aparência, mas pelo fruto que produz. Uau! A frutificação é a marca da autenticidade do Evangelho. Se você é pego numa blitz dirigindo o carro, a ST Trans vai parar você, vai dizer: cadê sua carteira de habilitação? E a carteira é a sua autenticidade, que você é motorista. Quando o Espírito Santo faz uma checagem como essa na Bíblia ou na igreja, o que ele quer saber hoje não é quantos cultos você veio, quantos dízimos você veio, quantos ministérios você serve. Ele quer saber quantos frutos você produz. E só para deixar claro aqui, irmão, fruto não é maçã, pera, uva, vinho. Fruto aqui é as vidas que você alcançou através da sua vida nesse mundo. Fruto para Jesus não é trabalhar na Rede Kids. Fruto para Jesus não é trabalhar no trânsito. Isso é serviço. Fruto para Jesus não é ser diácono, servir a ceia. Isso é serviço, irmão. Jesus está falando de fruto. Fruto é, para deixar bem claro para você, aquela pessoa que conheceu Jesus e ele disse: entrará e sairá e achará pastagem. Você entra no reino de Deus e sai para buscar os outros. Frutos para Deus, frutos para Jesus é uma pessoa que evangeliza o outro, ganha ele para Jesus, discipula, fortalece ele e depois faz com que ele produza outro fruto. Quando aquela pessoa começar a ganhar outra pessoa para Jesus, aí você está entendendo que aquele discipulado já terminou, porque ele já aprendeu. Como é que a gente aplica isso para nós hoje? Deus não quer uma igreja apenas ativa, mas uma igreja relevante. Deus não quer apenas uma igreja adoradora, Ele quer uma igreja frutífera. Deus não quer apenas uma igreja que serve, mas uma igreja que cumpre a missão. Deus não quer uma igreja apenas fiel dos dízimos, mas uma igreja que vai atrás dos perdidos. Deus não quer uma igreja apenas comprometida, mas Ele quer uma igreja apaixonada pelos perdidos. Deus não quer apenas uma igreja que procura as suas necessidades, mas Ele quer uma igreja que se importa com os outros. Eu sei que esse silêncio é fruto de uma igreja que está refletindo a palavra. Eu sei que não dá para dizer amém. Eu sei que não dá para dizer glória a Deus. É melhor até dormir na hora da palavra dessa. Que é melhor não ouvir do que ouvir e não tomar nenhuma atitude. Mas se você saiu de casa hoje, irmão, se você queria ouvir uma palavra de Deus, está aqui. A nossa igreja deve ser grande para impactar e pequena para se importar. O Deus da frutificação busca 3 coisas: vidas transformadas, relacionamentos restaurados e discípulos sendo formados com a semelhança de Cristo.
nós não buscamos um bocado de crente igual ao pastor Djalma aqui, não. Nós semeamos aqui um bocado de crente igual ao Senhor Jesus. Quem está me entendendo diz amém. Para quebrar um pouquinho do gelo aí. Segundo lugar. Repita comigo. Para o Deus da frutificação, a vida deve ser frutífera. Não existe vida sem Deus ou com Deus que não tenha frutos, irmãos. O versículo 20 do texto que você abriu diz assim: os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram como essa figueira murchou tão depressa, secou tão depressa. Tudo que é vivo, naturalmente, nasce, desenvolve, produz frutos, mas tudo que é morto está seco. Talvez você seja uma árvore seca, talvez você seja um galho seco, talvez você seja uma terra seca. Viver para Deus é estar produzindo frutos, não frutificar. Para Deus, a vida que não frutifica é a vida sem sentido, sem propósito, sem conexão com a videira, dispensável. Todo ramo que não está conectado nele, ele corta e lança fora. A fé verdadeira produz ação. John Stott vai dizer que a fé não é a crença passiva, é confiança ativa em Deus. A fé genuína gera movimentos. A lição da figueira termina com Jesus dizendo: tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele vai dar. Ele está dizendo que se você der frutos, se você estiver conectado, se você produzir outros discípulos, tudo que você pedir, Ele vai dar. Ele está dizendo: tudo que pedirem em oração, crendo, recebereis. Até um monte, se você disser, sai desse lugar e vai para aquele ali, ele vai obedecer você. John Stott também diz que a fé verdadeira se manifesta em obediência. Ela é a chama que acende a ação. A chama que acende a ação, irmãos, é o Espírito Santo. Santo presidindo sua vida, levando você a cumprir o seu chamado. Se é chamado, não é voluntário. Os pastores dessa igreja não são voluntários, eles foram chamados por Deus para servir. Eles estão aqui obedecendo ao seu chamado. Jesus disse: vão, em Mateus 28, e façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine eles a guardar tudo que eu ensinei, e eu estarei com vocês todos os dias. A fé inoperante é morta. Tiago diz, Tiago 2,26, a fé sem obras é morta. Não basta crer, é preciso agir segundo o que você crê. Se nós cremos aqui que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta e que Jesus transforma, por que Ele não faz isso na sua vida? Por que Ele não está fazendo isso essa semana que passou na sua casa? A frutificação nasce de uma fé viva, que se traduz em serviço, testemunho, compaixão, comprometimento, missão. Martin Lloyd Jones, ele diz que a fé que não transforma é comportamento, que não transforma o comportamento, não é fé, é ilusão, é ficção. Como nós aplicamos isso, pastor, para a nossa vida? A igreja de fé viva é uma igreja em movimento, ela não para, ela não se acomoda.
A gente acha que ser crente hoje é orar, ler a Bíblia, vir para a igreja, dar o dízimo e voltar para casa. Quando oramos, o que pedimos? Ah, Senhor, eu quero o dinheiro para pagar o nosso boleto dessa semana. Senhor, eu quero dinheiro para trocar o meu carro. Senhor, eu quero dinheiro para comprar a minha casa nova. Senhor, eu quero dinheiro para passar no concurso. Aí Tiago diz: vocês pedem e não recebem, porque vocês não sabem pedir. Pede para gastar nos seus próprios deleites. Uma igreja de fé viva é uma igreja em que avança. Avança em que sentido, pastor? Avança ganhando vidas. Nós fazemos um apelo aqui e as pessoas vêm para cá entregando suas vidas a Jesus. Muitos choram, se emocionam, batem palma, aleluia, glória a Deus. Qual foi a sua participação na restauração dessa vida? Quem foi que você trouxe que aceitou Jesus esse ano aqui? Quem foi que você ganhou para Jesus no seu trabalho? E você trouxe do seu lado e disse: vamos lá. Quando o pastor fizer o apelo, pode ir lá para frente que você já foi transformada. Mas nós às vezes pegamos carona na vida frutífera de alguns, que traz pessoas e elas se apaixonam, se entregam. Sabe quantas pessoas se convertem vindo às igrejas sozinhas? De 100%, só 3%. Sabe quantas pessoas aceitam Jesus através dos relacionamentos? 80% a 90%. Então essas cadeiras vazias que estão perto de vocês, são as pessoas que você ainda não evangelizou, está aí do seu lado. Uma igreja de fé viva, ela se movimenta, ela tem atitude, ela tem ousadia, ela tem coragem. A igreja de Jesus é uma comunidade que age com propósitos e impacta o mundo ao seu redor. Terceiro lugar, repita comigo: o Deus da frutificação, mais alto, o Deus da frutificação é lindo, maravilhoso, fiel e tem um propósito para cada um de nós. E o propósito dele está ligado a frutificar. O verso 22 do seu texto diz assim: vocês podem conseguir qualquer coisa que pedirem em oração, se tiverem fé. Irmão, tudo está ligado a frutificar. Se você ora e não recebe os seus motivos de oração, é porque você não está conectado, você não está frutificando. E frutificar aqui é fazer discípulos, é falar para a sua vizinha de Jesus, é falar para o seu amigo de trabalho, que você está lá trabalhando o dia todo com ele. A criação é uma dádiva de Deus. O sentido da vida é cumprir o propósito. Eu nasci num lar católico. Meus pais eram devotos de Padre Cícero. Eu nasci com 1,8 kg. Minhas orelhas eram fechadas, eu não tinha sobrancelhas, era horrível. E o médico disse a meu pai: ou nasce ele ou fica viva a sua esposa. Meu pai tirou o revólver e disse: eu quero os dois vivos. E o médico ficou suado e teve que dar um jeito lá. E eu nasci para cumprir um propósito de Deus, para abençoar a sua vida. Há 57 anos atrás eu nasci para pregar essa mensagem hoje para você. Você que chegou aqui hoje para ouvir uma palavra de Deus, Deus tem um propósito em cada uma das nossas vidas. Atos 20, 24 diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Deus tem um propósito para você, meu irmão. Deus não lhe chamou aqui nessa noite em vão.
Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar você, Ele quer restaurar você. É a palavra de Deus. A criação é o princípio da frutificação. A criação, Deus criou céus, terra, mar, oceanos, florestas. Deus estabeleceu que essas coisas deveriam frutificar. Gênesis 1 diz: Deus criou os céus e a terra. Não existem essas expressões no hebraico. Na verdade, Ele criou o cosmo, Ele criou o mundo. Para ficar melhor entendido para nós, céu e terra. A primeira bênção que Deus dá na história em Gênesis 1:22, Deus os abençoou dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Eu me casei com a minha esposa e nós multiplicamos em 2 filhos. Frutos. Toda árvore que não der fruto, corta. Você que é solteira ou solteiro e pensa em morrer solteiro, esse não é o projeto de Deus para você. Você pode até querer, mas o projeto de Deus é que você se case e dê frutos. Não apenas se case e adote um pet, ou adote um gato, ou um cachorro, ou um bode. Não estou nada contra quem cria animais, mas Deus quer que você frutifique. O propósito de Deus é para você frutificar, como as árvores, como a semente. A mulher tem o útero fértil. Hoje nós vamos apresentar aqui mais um casal da igreja que engravidou. Meu Deus do céu, Pedro e Rebeca estão grávidos. Igreja fértil, igreja que produz frutos. Pode aplaudir a Jesus. Se é para Jesus aí, pode aplaudir. Irmãos, Jesus fala de categorias orgânicas: sementes, campos, colheita, eira, agricultor, celeiro, trigo, joio. A igreja do Senhor, ela é orgânica. Ela é plantada sobre um solo de vidas dramáticas, de vidas sofridas, de vidas angustiadas, que precisam conhecer os frutos verdadeiros. O que é que você está fazendo sentado nessa igreja, consumindo esse evangelho? Nisto é glorificado meu Pai, disse Jesus, em que vocês deem muitos frutos. Quantos frutos você tem dado nos anos de crente que você está sentado nessa cadeira, nos meses de crente que você está sentado nessa cadeira? Quando Jesus confronta, irmãos, não é fácil. Mateus 21:19, e visitando uma figueira, nada encontrou. O perigo da futilidade e da infertilidade é Jesus não encontrar nada na sua vida. E ele amaldiçoa, não você, mas a sua infertilidade. Jesus afirmou aos seus discípulos: não foi vocês que me escolheram a mim, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis, para que vades e deis. Uau! Podia encerrar a palavra aqui já, pastor Jefferson, mas tem a cereja do bolo. Abra a sua Bíblia agora em Lucas 13, vai sair no telão aqui. Lucas 13, de 6 a 9. Olha que coisa linda. O Deus da frutificação, último ponto. O Deus da frutificação, louvor não precisa vir ainda. O Deus da frutificação revela nessa parábola o amor, a paciência
de Deus, mas também a urgência do arrependimento. Olha o que diz esse texto. Que coisa linda. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la utilizar a terra. Para que ela está plantada aqui se ela não dá fruto? Respondeu o homem: Senhor, tenha calma, deixe por mais um ano, eu vou cavar ao redor dela e a adubarei. Se der fruto, um ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Que parábola é essa, irmãos? É a parábola da figueira. Não é aquela figueira que Jesus encontrou voltando de Jerusalém. É a figueira que Jesus cria uma parábola para trazer uma ilustração poderosa. E eu quero encerrar nessa noite com isso. Durante 3 anos, diz ele, que o dono da figueira procurou figos e não achou. Decidiu cortá-la, mas o vinheteiro intercede e diz: Senhor, calma. João Calvino, comentando essa passagem, nos adverte contra a negligência, pois Deus está à procura de frutos da fé, vida e dos que foram plantados na vinha. Hoje, Deus nos chama a examinar Deus nos chama a uma autoavaliação. Se temos frutos ou apenas ocupamos o espaço na vinheira. Porque essa figueira estava plantada no meio de uma figueira, onde tinha uvas, de uma videira. Detalhe da plantação. A videira que produz uvas, parece um pé de maracujá. Ela nasce na superfície do solo, vai crescendo, e você precisa criar uma estrutura de treliça para poder ela crescer. A figueira precisa de raízes profundas. Jesus conta que a figueira estava plantada no meio da videira, ou seja, estava plantada no lugar errado. Ela não ia dar fruto nunca. Ela estava plantada na superficialidade. A figueira, para dar fruto, ela tem que ter raízes profundas. Repita comigo: raízes profundas. Quem tem raízes superficiais não dá fruto. Quem está me entendendo diz amém. Oh, papai. Diz o adágio popular: para um bom entendedor, meias palavras bastas. Mas para você que não entendeu ainda, para você produzir frutos, você tem que ter raízes profundas. A figueira, ela produz quando ela está plantada. Frutificar é multiplicar a vida de Deus na vida de outras pessoas. Repita comigo isso. Frutificar é multiplicar a vida de Deus em outras pessoas. Se você não consegue cultivar a vida de Deus nem dentro de você, se você não consegue ter uma vida de oração, de leitura da palavra, de busca pelo Espírito Santo, de jejum, de oração, de uma vida contagiante, como você vai passar isso para outras pessoas? Como eu vou dar aquilo que eu não tenho? Jesus diz: como um cego pode guiar outro cego? Frutificar, irmãos, eu vou desenhar agora, para quem não estava conversando e prestou atenção. É pregar o evangelho a uma pessoa não crente, é ganhar ela para Jesus, é discipular essa pessoa, é consolidar ela na palavra e treinar ela na palavra para que ela ganhe outra pessoa. Se você não fez isso na sua vida cristã ainda, você não sabe o que é dar frutos. E por que o Espírito Santo deixou essa série para o mês de novembro? Porque depois de tudo que Deus fez esse ano, cada série que limpou a igreja, que restaurou a igreja, e agora chegou a hora de você se levantar, irmão. Chegou a hora de você reagir. Chegou a hora de você ser crente de verdade ou não.
A posição da figueira é privilégio. Ela estava no meio da vinha, sentada ali, produzindo sombra, mas nenhum fruto. Às vezes nós estamos assim, sentados na igreja, confortavelmente, ar-condicionado, igreja limpinha, cadeira confortável, palavra boa, louvor bom, recepção boa, e você está aqui sentado, acomodado, plantado numa superfície superficial, sem dar nenhum fruto. Jesus está chamando você a atenção nessa noite. Você que está em casa, é para você também essa palavra. Você que está na internet, é para você essa palavra. Chega de superficialidade, chega de evangelho superficial. Isso não tem agradado a Deus, você pode ser cortada. Era uma figueira plantada na vinha. Lucas 12:48, Jesus diz: a quem muito é dado, muito é. Uau! Você nota que o evangelho não está para fazer um negocinho de relativização, né? Charles Spurgeon diz que se Cristo nos planta em sua vinha, Ele espera encontrar em nós frutos da graça. Como é que eu aplico isso, pastor? Estamos realmente produzindo o que Deus quer, o que Deus espera? Ou a gente está só desfrutando dos privilégios que Deus nos dá na comunidade? Imagem boa, som bom, tudo do mais confortável possível. A pergunta que não quer calar é: IBF, por que a figueira não está dando fruto? Porque a sua videira não está dando frutos, a sua figueira não está dando frutos. Resposta: talvez porque você esteja plantada numa raiz superficial. O que nós aprendemos com isso, irmãos? É que você precisa reagir nessa noite. Essa palavra é para tirar você dessa cadeira e trazer você aqui para frente em lágrimas. Essa palavra é para fazer com que você reaja. Porque Deus não chamou você para isso, para sentar e consumir evangelho. Deus que é dono da vinha, procura com expectativa: cadê os frutos? O que é que Jesus vai perguntar a você quando você chegar lá no céu? Ah, você era da igreja A ou B? Não. Ah, você servia no ministério A ou B? Não. Ah, você tinha propriedades? Ah, não. Quais são os seus frutos? O que você produziu lá na terra? A quantas pessoas você falou do meu filho? Há 3 anos, Jesus na parábola diz que o dono da vinha ia lá procurar frutos e não tinha 3 anos. O que é que significa isso? Simboliza a paciência divina. A longevidade de Deus, ou a longanimidade de Deus, não deve ser abusada. Acontecerá um dia em que Ele vai dizer: ó, essa é a última vez, acabou para você. E eu encerro com a piedade do vinheteiro. Ele diz: Senhor, vamos dar mais um ano para essa planta, vamos cavar mais, vamos ajeitar ela, vamos botar mais adubo. Se ela não der fruto daqui a um ano, aí a gente corta. Cristo intercede por nós. E a pergunta dessa noite é: Ele clama, dá mais uma oportunidade? Ele trabalha, limpa, polda e renova? John Wesley diz que Jesus é o jardineiro da alma, que não desiste facilmente dos nossos pecados, ou de restaurar a nossa vida. A graça de Deus é uma nova oportunidade, mas ela é a última.
O tempo da graça está acabando. Há uma linha entre a misericórdia e o juízo de Deus. Agostinho comenta que Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. O que ele quer dizer? Que o Deus que criou a salvação sem a sua participação, Ele não vai criar a sua salvação sem a sua participação. Você tem que, é a sua responsabilidade humana, você tem que se levantar dessa cadeira, você tem que pedir perdão a Deus, você tem que dizer: Deus, por favor, me perdoa, eu estou aqui há tantos anos, e eu não produzo nenhum fruto. Eu até convido as pessoas para vir para a igreja. Irmão, convidar pessoas que você não conhece, que não tem nenhum relacionamento, convidar pessoas que você não dá a mínima atenção durante a vida inteira, só quando tem conferência na sua igreja, essa pessoa não vem nunca. Mas se você cria um relacionamento intencional com seus vizinhos de amor, ora por eles, compartilha a sua comida com eles, chama eles para jantar na sua casa, ora, intercede, você ganha eles como seu amigo, e depois eles mesmos vão dizer assim: onde é essa igreja que você participa? Onde é esse evangelho que você prega? Eu quero para mim isso aí. Quem está me entendendo diz amém. E eu concluo nessa noite. E o apelo de Cristo hoje é: onde você está nessa parábola? Uma figueira privilegiada, sentada confortavelmente no meio da vinha, sem produzir frutos? Que o dono chega, procura frutos e não tem, você fica com essa cara de lisa, com vergonha, abaixa a cabeça, dorme, acorda? Ou Jesus está intercedendo por você? Jesus está lhe dando mais uma oportunidade hoje. Já são 11 meses de 2025. Quantas palavras você já ouviu? E você não levanta, você não toma atitude. Você acha que você agrada a Deus vindo para cá, todo bonitinho, servindo no ministério? Isso não encanta a Deus, irmãos. O que Deus procura, Ele não mandou a gente fazer Rede Kids, não mandou fazer ministério de louvor, não mandou fazer trânsito, não mandou a gente fazer mídia. Deus mandou a gente fazer discípulos. E quantos você tem feito? Quantos discípulos você já levou para Jesus? Essa é a pergunta da noite. Jesus está te dando mais uma oportunidade. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu só sei que essa palavra, desde o primeiro domingo da série, que cada pastor que pregou aqui, Deus vem produzindo. Ainda tem mais um domingo ainda. Prepara o lombo que ainda tem mais outro domingo. Deus quer tirar você dessa cadeira. Deus quer fazer você viver o evangelho completo. Deus quer tirar você dessa religiosidade. Deus quer fazer você produzir frutos, você ser uma ganhadora de almas no seu trabalho, na sua faculdade. Jesus está te dando mais uma oportunidade. Hoje Ele está pegando você, arrancando você de onde você está, cavando o seu terreno de novo, colocando um novo adubo e plantando você novamente. E nesse plantar de Deus, você pode reagir e ser uma árvore frutífera, ser um crente multiplicador da graça de Deus, ser um crente que prega, ser um crente que multiplica a vida de Deus na vida das outras pessoas.